Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nosso vídeo de hoje é a correção da atividade da semana passada, que eu enviei para vocês. Vocês esperam que assistam com um caderno em mãos, lápis e borracha, para que vocês possam fazer a correção. Lembrando que anotar as dicas, se surgir alguma dúvida, para que possamos resolver depois, combinado? Então, nosso conteúdo é o Simple Present. Simple Present é o presente simples, ok? O presente simples é um tempo verbal, ele é usado para indicar ações habituais, coisas que vocês costumam fazer. Por exemplo, eu pedalo 3 vezes por semana. É uma ação que você faz habitualmente, que você faz. Eu como arroz todos os dias, eu como peixe 3 vezes por semana, eu bebo refrigerante aos domingos, então são ações habituais. Além disso, pode ser também sentimentos, desejos, opiniões, preferências. Por exemplo, eu prefiro carro vermelho. É o que você prefere, é o que você gosta. Ok? Então, tudo isso é o Simple Present, que já foi explicado para vocês, tá bom? Então, em inglês, como que ele funciona? Você sempre vai adicionar um S, sempre adiciona um S, quando nós estamos falando de he, she e it, ok? Então, quando nós falamos de he, she e it, eu vou ter que colocar, eu vou ter que acrescentar o S no final do verbo. Ok? Então, essa é uma regrinha básica que você já tem ela aí, tá bom? Mas que é importante não esquecer, porque nós vamos utilizar muito essa regrinha aqui. Então, a atividade número 1 tá pedindo para você completar os espaços em branco, conjugando corretamente o Simple Present. Passei um exemplozinho aqui para vocês. Anne, o que é Anne? É ela, é o nome de uma menina. Então, a gente já sabe que o verbo tem que ter S. Ok? Professor, isso é plural? Não, isso é uma regra do Simple Present. Tá bom? Então, Anne loves the Jane Austen's work. Coloquei o S no verbo porque estamos falando de Anne, she, ok? Essa regra de she, he, it vale também para nome, ok? Pode citar um nome ao invés de citar she. Por isso que você tem que olhar o pronome, ok? Vamos lá, então. Letra A. A letra A está falando do Caio. Caio é como se fosse he, é como se fosse ele, ok? Caio, espaço em branco, to the college tonight. O verbo entre parênteses é go, ok? Então, o verbo é go. O que você vai fazer? Você vai colocar o verbo que está entre parênteses no espaço em branco, tá bom? O que você tem que fazer? Caio é he. Sempre que eu uso he, she e it, eu tenho que colocar um S no final. Então, vamos lá. No caso de go, é uma exceção, você não pode colocar somente o S, ok? Você tem que colocar o E e o S. Então, Caio goes to the college tonight, ok? Exceções para go e para o have também, que vocês vão ver como colocar, não nesse caso aqui, mas eu vou estar falando sobre isso com vocês, tá bom? Então, o go, ele é diferente, sempre que tem o go. Estamos falando de he, she e it no Simple Present, você vai acrescentar S, tá bom? Letra B. My parents. Pessoal, para isso, vocês precisam traduzir para saber o que está falando, pelo menos o início da frase. My parents são meus pais. Meus pais. Não é ele, não é ela e não é it. Por quê? Porque está falando de plural, são os meus pais. Eu só coloco o S no final do verbo quando eu estou falando de ele ou ela. No caso, aqui está falando dele e dela, dos dois juntos, então já não é ele ou ela. Então, você simplesmente vai pegar o verbo que está entre parênteses e vai colocar ele no espaço que eu coloquei aí.
Então, have, ok? Muito fácil. Letra C. Letra C, nós estamos falando da Lois. Lois é um nome, ok? E é ela, como se fosse she. Um nome só e she. Para she, o que que você faz no final do verbo? Você vai acrescentar um S. Então, pegou o verbo que está entre parênteses, colocou S. Então, Lois works at the bread office. Ok? Vamos para a letra D. Letra D está falando de I. O que que é I? Eu. Eu. Não está na regra de he, she, it. Ok? Então, você vai simplesmente pegar o verbo, colocar ele no espaço, no espaço em branco. I eat bread with nuts jelly every morning. Ok? Letra E. Letra E está falando de the plane. The plane. O avião. Gente, em qual avião se encaixa? O avião é it. Lembrando que a regra é para he, she e it. The plane. O avião. Lembrando que it é objeto, animal, etc. Então, o the plane você tem que colocar um S para o verbo dele, que é arrive. Então, você vai pegar o arrive, colocar no espaço em branco, colocando o S no final. Ok? Lembrando que você não vai se concentrar somente em he, she e it. Tem que concentrar também quando existem nomes, tá? Quando houver nome, você também tem que acrescentar o S no final do verbo, tá bom? Como que fica essas frases? Kyle goes to the college tonight. Letra B. My parents have Italian and French class on Thursday every week. Lois works at the bread office. I eat bread with nuts jelly every morning. And the plane arrives at 8 in the city. Então, as frases ficaram dessa forma, ok? Vamos para a número 2. A número 2, você vai conjugar o verbo love. Simplesmente conjugar e depois você vai traduzir do lado, tá bom? Então, primeiro eu coloquei o exemplo aqui, I love, que quer dizer eu amo, tá bom? E como que fica o you? O you vai ficar you love. Também, porque não é igual à língua portuguesa. A língua portuguesa nós conjugamos todos os verbos. Em inglês não é bem assim. Então, you love, você ama. Deixa eu colocar em negrito para vocês verem que é a resposta. Agora chegou o he. Lembrando da regra para o he. Que regra que é? Colocar o S no final do verbo para he, she e it. Então, vai ficar loves. Qual é a tradução? Ele ama. Qual que é a regra para she? A regra de she também é S no final do verbo. Ela ama. Ela ama. Ok? It. Qual é a regrinha do it? Você também vai colocar S no final do verbo. It loves. Qual que é a tradução para isso? Ele, ela. Esse ele e ela, a gente está falando de objeto, animal, previsões de tempo, ok, gente? Esse ele e ela serve para isso, tá? Então, ele ou ela ama. Lembrando que o it também pode ser isto, ok? Eu posso falar it's love, isto é amor, ok? Vou trabalhar mais o it com vocês, porque estão surgindo muitas dúvidas também com o it. Depois vamos trabalhar com ele, tá bom? They, eles, continua, love, eles amam. Vocês estão vendo que o verbo não muda, só muda para he, she, it? É mais fácil de nós compreendermos, né? E a tradução fica, eles amam. Em português, eles amam. Ok? Agora que nós amamos. We love também. We love.
Nós amamos. Aí você coloca a tradução na frente. Nós amamos. Ok? Então, ficou assim. I love, you love, he loves, she loves, it loves, they love, we love. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado essa aí também. Vamos para a número 3. A número 3, estou pedindo para passar as frases para o inglês, ok? Vamos trabalhar também isso daqui, ó. Vamos ver se tem he, she, it ou nome, para a gente colocar um S no final do verbo. Vamos lá. Ela gosta de café. Como vai ficar essa frase? Então, você vai ter que trabalhar com o dicionário e também com as palavras que você conhece. Então, ela gosta de café. O que você vai colocar? Ela é she, gosta é like, só que estamos falando de she, tem que colocar o S no final, ok? Lembrando que gosta, pessoal, já vem com o de, do, da dentro do like. Não precisa colocar she likes of coffee. Não, é só she likes coffee, ok? Só isso. Ela gosta de café. Eu não preciso colocar o de depois do like, porque o de já vem aqui dentro, tá bom? Agora a letra B. Maria e Pedro gostam de café. Então, vamos colocar. Perdão. Vamos colocar aqui. Maria and Pedro like coffee. Então, Maria e Pedro gostam de café. Professora, mas quando tem nome, não tem que colocar o S no final do verbo? Quando tem um nome. Quando tem mais de um, eu já não posso colocar, porque tá falando que é they, eles. Tá bom? Então, eles, você não coloca o S no final. Só se for um nome só, como na letra C. Olha aqui a letra C. João corre no parque todos os dias. Lembrando que tem nome e tem que ter S no verbo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar em negrito. João corre. Correr em inglês é run. Então, você vai colocar o S no final, porque tá falando do João. Runs in the park every day. Então, João corre no parque todos os dias. Letra D. Letra D tá falando que o João e o Pedro correm no parque. Então, o João e o Pedro. Não vou colocar S porque estou falando de duas pessoas. João e Pedro run at the park every day. Ok. Letra E. Tá falando que a minha mãe acorda às 7 da manhã. Então, my mother, minha mãe. Let me put aqui. My mother acorda. Então, tô falando da minha mãe. A minha mãe é quem? É ela, é she. Então, tenho que colocar o S no final. Então, a minha mãe acorda às 7 da manhã. Ok. Agora tá falando da minha mãe e do meu pai. Não é só da minha mãe. Minha mãe e o meu pai. Não posso colocar S no verbo, porque tá falando de quem? Dos dois. Então, my mother and my father wake up at 7 in the morning. Viu como é? Então, é bem simples, ok? Não tem segredo. Você vai olhar sempre se vai ter na sua frase he, she, it ou nome. Lembrando que é um nome. Aí, para esses casos aqui, você vai acrescentar S no final do verbo, sempre que estamos falando de presente simples, sempre que estamos falando de simple present, ok? Então, corrige aí, dá uma conferida, pausa o vídeo se você precisar, para você conferir com seu caderno. Anota a dúvida, se você tiver, você me procura, fala que não entendeu, tá bom? Que a gente vai tentar te explicar de outra forma, tá bom?
Espero que vocês tenham um bom dia, ok? E que tudo dê certo pra gente voltar logo, ok? Bye bye and see you soon.